Opa, fiel! Por que o Jesse Lingard ainda não estreou pelo Corinthians? Vou trazer para vocês aqui neste vídeo o motivo pelo qual não estreou ainda. Falar também sobre o Dorival. Já tem nomes sendo veiculados lá na diretoria do Corinthians para substituir o Dorival, né? Então a chapa tá quente lá. Mas antes de falar sobre isso, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral aí para um corintiano que ama o clube. Então, fiel, começando a falar aí sobre o Jesse Lingard, que é um reforço badalado do Corinthians aí. A gente sabe que o nosso ataque está numa má fase, o Corinthians quase não cria chances nos jogos, os caras finalizam pouco, quando finalizam, finalizam mal, igual foi contra a Chapecoense. E o Jesse Lingard é um cara que chega aí com status de titular no Corinthians, né? Porém, ele já se diz apto fisicamente para jogar, ele já chega dizendo que está apto fisicamente. E segundo o Samir Carvalho, que é uma fonte que eu confio muito, o Jesse Lingard não estreou ainda, não é por conta de parte física, não é porque o Dorival tem essa opção técnica, mas sim porque a documentação dele não está pronta ainda. Né? A parte burocrática de documentos trabalhistas ainda não estão prontos. E o Jesse Lingard não pode estrear por isso. É né? Um cara que chega com um contrato relativamente curto, vai até o fim do ano, a temporada já começou, já acabou o estadual e por aí vai. E ele ainda não estreou pelo Corinthians. O Corinthians precisa realmente de reforço no ataque aí. Inclusive contra o Flamengo agora seria uma boa. Né? O Corinthians fica na expectativa aí do Caio César. Está apto porque jogou contra o Santos. Contra o Chapecoense já estava com dores, não pôde jogar. O Depay foi poupado. O Depay é assim, né? O Depay joga um jogo, tem que poupar dois, três. Ou então ele próprio se poupa dentro de campo sem correr, né? E o Roberto voltou agora, voltou bem contra o Chapecoense. Parecia que nem estava parado, jogou os 90 minutos, mas a gente sabe como que o Roberto é. Né? A gente critica, mas quando tá sem ele, sente uma falta danada. E nunca mais vou criticar o Roberto. Vou tentar, tá, gente? Então, esse motivo aí do Jesse Lingard não ter estreado pelo Corinthians ainda, não está com os trâmites burocráticos aí em relação à parte trabalhista ajustados e não pode estrear ainda pelo Timão. E agora falar sobre o Dorival. A gente sabe que o Dorival está sofrendo uma pressão muito grande do Corinthians, uma pressão de parte da torcida, uma pressão da diretoria, uma pressão muito grande da diretoria, na verdade. E já se veicula nomes aí no Parque São Jorge, eu vou falar sobre esses nomes aqui. Um deles todo mundo já sabe qual é, que é o Tite, né? Porque o Tite é sempre uma sombra no Corinthians, mas o Tite pisou no Corinthians, cuspiu no Corinthians, tá, gente? Eu acho que é síndrome de vira-lata você trazer o Tite pro Corinthians, né? Além de achar um tiro no pé, na minha opinião, tirar o Dorival nesse momento, porque o Corinthians não ganhou da Chapecoense por incompetência dos jogadores. A quantidade de gols perdeu, o Corinthians dominou o jogo fora de casa, mas não guarda, não faz gol. Né? Então é complicado. Contra o Santos poderia ter ganhado, jogou melhor que o Santos, fez o gol inicialmente, segurou a pressão inicial e no começo do jogo fez o gol, mas aí o zagueiro vai e entrega no outro lance. Né? Então é complicado você ficar culpando o treinador, né, jogando o peso todo pra cima do treinador, sendo que a gente vê o time do Corinthians, um elenco montado com características de jogadores lentos, não tem jogadores de intensidade, só tem o André do meio campo pra frente que tem intensidade. O André e o Roberto, não tem mais ninguém. Né? Então o Corinthians sente com isso nos jogos. Só que o peso cai todo pra cima do Dorival e fora a parte de perder muitos gols, né? De não fazer os gols aí não tem como ganhar. Então, Tite, né, que é um nome bem forte lá dentro, e a diretoria gosta do nome do Tite. E o Diniz, né, o Diniz, que é aquele cara quase bom, né, aquele cara que os times dele geralmente, taticamente, tem um jeito peculiar de jogar, que é uma faca de dois gumes, né, que a gente vê toda hora zagueiro entregando bola no pé do atacante quando o Diniz está coordenando o time. Né? A gente vê um treinador que pega umas fases muito boas e depois pega umas fases muito ruins, não tem assim um meio termo, sabe? Então, eu acho que atira no pé. Atira no pé trazer o Diniz, o Tite, pra mim é fora de cogitação, tá, gente? Ah, é orgulho, é ego, não é. O Corinthians precisou dele numa fase horrível lá em 2023.
Acho, não, é 2023, acho que foi 2022, não, 2023, né? Precisou dele, ele diz não pro Corinthians, fala que vai repousar até o fim do ano, fala que não vai trabalhar e o Flamengo faz uma proposta e ele vai pro Flamengo, né? Aí depois o Corinthians novamente numa situação complicada, vai atrás dele de novo, ele diz não. O Corinthians, antes de trazer o Dorival, foi atrás dele de novo, ele disse não. E nesse meu tempo foi para Flamengo, foi para Cruzeiro. Então eu acho que é muita síndrome de vira-lata, você querer trazer um cara que disse não para você 3 vezes, um cara que se diz que realmente é o maior ídolo da história do Corinthians, maior ídolo não, desculpa, maior técnico da história do Corinthians, tá? Mas é um cara que cuspiu no prato que comeu, né? Disse não pra gente 3, 4 vezes. Então, eu particularmente não traria o Tite e o Diniz eu não traria porque eu não vejo ele como um técnico melhor que o Dorival. Enfim, comente o que você acha, né? Se você acha que realmente o Dorival tem que sair, se você acha que realmente a diretoria dá certo, se você acha que a diretoria tá errada. Comente aqui se você acha que gostou da minha opinião, se não gostou, pode deixar seu comentário aqui. E vai Corinthians!